Bom dia, quero deixar uma meditação, uma palavra de meditação para vocês, que encontra assim, Salmos 90, verso 12, que diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Por que eu estou falando sobre esse salmo? Porque hoje pela manhã eu acordei com um sonho que mexeu muito comigo, eu gostaria de compartilhar com você. Eu acordei pela manhã sonhando que eu tinha acordado em um cenário a qual eu já havia vivido alguns anos atrás. E quando eu acordava neste lugar, eu tinha total consciência do meu presente hoje, ou seja, também do futuro que haveria de se seguir depois que eu estive naquele lugar. E quando eu acordava naquele lugar, eu imaginava assim: meu Deus, como é que eu pude voltar para este lugar, para essa situação? E eu entrava num desespero, querendo resolver aquela situação, achando que eu tinha que fazer alguma coisa para recuperar aquela vida que eu havia perdido, ou seja, a que eu vivo hoje. Quando eu acordei, eu me recordei de tudo claramente. Eu me recordei da situação, das orações, dos propósitos lançados aos pés do Senhor, das expectativas daquele momento, das orações que eu fazia a Deus, pedindo que Deus mudasse aquela situação dentro da maneira que eu achava que seria correta. E eu me lembrei também de uma profecia que uma missionária amiga minha me entregou, falando que a situação onde eu estava vivendo iria piorar e que eu precisaria de maturidade para passar pelaquele processo. E, de fato, piorou bastante. Eu tive que me mudar da casa que eu morava, eu tive que me mudar da igreja que eu era, e a minha vida assim virou de pernas pro ar. E eu me lembro da minha mãe falar assim para mim: Michele, você é muito forte. Minha filha, você é fria. Minha mãe já falou isso para mim umas 2 vezes. E eu perguntei para minha mãe assim: eu me lembro disso. Por que eu sou fria, mãe? Ela: porque você passou por tudo isso e não parece que você enfrentou essas coisas. E eu respondi para minha mãe que eu sabia em quem eu cria e que o Deus que havia me dado todas aquelas coisas a qual eu perdi, ele poderia me dar tudo de novo. E quando eu acordei, que eu me lembrei disso e eu me vi dentro do cenário em que eu vivo hoje, assim, eu não sei explicar a alegria, a emoção, a gratidão a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Foi totalmente diferente do que eu pedi, totalmente diferente do que eu orei. Mas eu me lembro que eu pedi a Deus que interferisse num algo que estava atrapalhando a minha adoração, a sinceridade do meu coração diante dele. Aquela situação estava atrapalhando a minha entrega diante de Deus. E eu disse para Deus que eu me lembro, eu falei assim: Senhor, essa situação está se elevando sobre mim como se fosse um Deus. Eu me lembro das orações na madrugada que eu fazia. E eu só tenho um Deus, Senhor. Muda a oração que eu fiz. Eu gosto de orar eu gosto de orar desse jeito. Muda este quadro na minha vida. A minha vida ficou de pernas pro ar. Deus me mudou de lugar, de situação, de igreja, e hoje eu posso dizer: bendito seja o nome santo do Senhor, porque Ele fez por mim aquilo que eu nunca poderia fazer. Deus é fiel, Ele é justo. E por que eu estou falando isso para você hoje?
é porque o Deus que mudou a minha vida pode mudar a sua também. Ele pode mudar a sua história, ele pode mudar o cenário ao qual você está hoje. Eu saí de um lugar e fui para um cenário ainda pior, aparentemente caótico, mas eu cria. E eu falava com a minha boca: Deus me deu, Ele vai me dar além do que eu perdi. Porque Ele tinha falado antes para mim, para eu não pedir coisa pequena a Ele, porque o que Ele tinha para mim era muito maior do que eu imaginava. E é exatamente o que eu vivo hoje. Eu enfrento barreiras, sim, muitas. Tem muitas barreiras ainda para ser ultrapassada. Mas esse sonho foi um alerta de que Deus falando assim: eu continuo sendo hoje, ontem, o mesmo eternamente. Mesmo ontem, hoje, eternamente. E o mesmo Deus que agiu na minha vida, Ele vai agir na sua. Esse vídeo vai ter endereço certo. Ele tem endereço certo. Ele vai encontrar a pessoa certa no local certo, no cenário certo, aquele cenário caótico, aquele onde não há mais esperança. Deus vai entrar, Ele vai fazer, Ele vai agir. Se você vê tudo virando de perna para o ar, acredite, Deus está agindo. Não pare de orar, creia, creia. Para mim, aquilo no momento parecia ser uma má notícia, quando Deus usou aquela mulher falando: você precisa de maturidade. E eu descobri nesse processo que eu achava que sabia muita coisa. Eu aprendi muito com Deus. Eu obtive muitas experiências com Deus. Eu era muito impulsiva, eu falava o que eu pensava. Eu não era muito de guardar coisas. Eu achava que se eu tinha razão, se eu tinha direitos, eu podia falar, entendeu? Agir. E eu aprendi a calar, eu aprendi a esperar, entre outras coisas. Deus quer trabalhar na nossa vida, mudar a nossa história, mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar a sua trajetória. E Moisés, quando ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios, ele está dizendo que cada dia tem uma grande importância. Cada dia tem um ensinamento e que cada dia é precioso. Que cada dia nós devemos buscar fazer aquilo que agrada a Deus. E que no final de cada dia, juntando, vai um dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, um ano, nenhum ano, Deus pode mudar a história de uma pessoa. Em um dia, Deus pode mudar a história de uma pessoa. E o que Deus fez na minha vida foi muito rápido. Olhando para trás, eu não poderia fazer sozinha. Com nenhum esforço humano, eu chegaria onde eu cheguei, se não fosse com a ajuda de Deus. Deus mudou tudo na minha vida, me deu tudo novo. O mesmo Deus que trabalhou na minha vida tem poder de mudar a sua também. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você nem imagina o que Deus irá fazer. Creia, Deus é contigo.